Sim, graças a Deus ela tá melhor. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides, então, tá bom? Hoje, basicamente, a gente vai falar de princípio aditivo e princípio multiplicativo e consequências, né, desses dois princípios que são fundamentais, digamos assim, nessa parte de análise combinatória. Então, deixa eu mudar aqui de pasta, abrir os slides de vocês. Hum. Aqui. Bom, bora lá então. A gente vai falar de princípio aditivo, multiplicativo e aplicações basicamente na aula de hoje como pontapé inicial nessa parte de análise combinatória, que certamente vocês já viram aí na escola, talvez há pouco tempo atrás, ou talvez há muito tempo atrás, como eu. Então, a gente vai falar sobre esses dois princípio aditivo e princípio multiplicativo, e a gente vai estender esses conceitos aí para outros conceitos que a gente aprende também dentro desse contexto aí de análise combinatória. Bom, tô passando no computador errado. Bom, qual é o nosso objetivo na aula de hoje, né? A gente vai estudar cardinalidade de conjuntos novamente, né? A gente vai querer contar, né, esses elementos que participam de subconjuntos por satisfazerem determinadas restrições. Então, imagina que você tem lá um conjuntão e alguns desses elementos satisfazem algumas restrições. Vamos contá-los. Basicamente, esse é o nosso objetivo de hoje. E a gente vai utilizar princípio aditivo e princípio multiplicativo. Tá bom? E vamos ver como estender esses princípios aí, as consequências desses dois princípios. Então, como eu já falei para vocês, o nosso objetivo a partir da aula de hoje é trabalhar com problemas de contagem, ou seja, problemas que envolvem contagem de elementos, certo? A gente quer contar objetos que são agrupados por satisfazerem determinadas restrições, tá bom? Basicamente, é sobre isso que se trata a análise combinatória. Desenvolver esses métodos onde a gente possa contar, né, esses elementos aí. Bom, então vamos direto para exemplo. Então, imagina que a gente tenha 3 novos filmes em cartaz, tá? E 2 peças de teatro. Só que eu tô sem grana. Eu só tenho dinheiro para assistir um desses programas. Quantos programas, então, eu poderia fazer? Quem me ajuda aí com esse problema? Eu só tenho dinheiro para um, sendo que temos 3 filmes em cartaz e 2 peças. Quais seriam as minhas opções aí? Quantas seriam as minhas opções de programa aí para esse meu final de semana? Não, eu só tenho dinheiro para um. Eu só tenho dinheiro para um. O que isso significa? Ou bem, eu só posso assistir um filme, ou bem, eu só posso assistir uma peça. O que a gente pode fazer aí para enxergar quantas opções de programas eu tenho? Bom, eu posso assistir o filme 1, ou assistir o filme 2, ou assistir o filme 3, ou assistir a peça 1, ou assistir a peça 2. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Não, poxa, Traian. Eu vou fazer
um programa desses, ok? Belezinha? Então, eu posso ou assistir o filme 1, ou assistir o filme 2, ou assistir o filme 3, ou assistir a peça 1, ou assistir a peça 2. Beleza? Não gastar economia. Mas não estou visando economizar. Beleza? Então, eu tenho essas 5 opções. E o que a gente fez aí nesse caso para saber quantas opções a gente tinha? A gente enumerou, certo? Ou bem, eu assisto ao 1, ao filme 1, ao 2, ou ao 3, ou a peça 1 ou a peça 2. Pois é, já dizia Júlio, isso mesmo. Beleza? Então, são 5 programas diferentes. Tranquilinho? Então, a gente usou aí o método da enumeração, foi lá e contou quantos elementos a gente tinha aí. Tudo bem? Então, uma forma de resolver esse problema aí foi essa que a gente usou, listando todas as possibilidades. O que é muito importante que a gente perceba é que a gente tem um ou aparecendo aí, né? Muito fortemente. Um ou exclusivo, né? Porque eu só tenho dinheiro para um programa. Então, ou ao filme 1, ou ao filme 2, ou ao filme 3, ou a peça 1, ou a peça 2. Eu tenho um ou exclusivo, né? Entre esses elementos aí. Tranquilo? Tudo bem? E aí a gente listou. Alguns de vocês falaram 5, né? Outros falaram 6, acredito que por a possibilidade de não assistir nada. Mas basicamente, né? A gente tem os 3 filmes que a gente pode assistir e as 2 peças que a gente pode assistir. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Suponha agora que tenham entrado em cartaz 5 filmes e 4 peças de teatro. Mas agora eu estou um pouquinho mais rica. O meu programa vai consistir de um filme e uma peça de teatro. E aí? Quais são as opções, né, de programas que eu tenho? Os tracinhos e os pontinhos, eles estão aparecendo. Beleza. Vamos pensar de 2 formas. Se eu fixar ali que eu vou assistir o filme 1, né? Fixei que eu vou assistir o filme 1. Eu tenho, para esse filme 1 ainda, 4 possibilidades de peças para assistir. Todo mundo concorda com isso? Beleza? Então, para cada filme que eu fixo, eu tenho 4 peças. Vem daí, né, essa ideia aí desse número aí que vocês estão colocando, tá? Então, a pergunta está aparecendo aí? Bom, a gente poderia listar todas as possibilidades, né? É uma maneira de resolver. Existem momentos que isso pode não ser uma coisa viável, certo? Enumerar os elementos ali que vão estar naquele conjunto. Mas ainda aqui, como a gente está num exemplo menor, a gente consegue fazer isso. Então, a gente teria que, basicamente, para fazer essa lista, né, de eventos que a gente teria, seria fazendo duplas, né? Um filme, eu fixei o filme 1, eu posso assistir a peça 1. Eu fixei o filme 1, eu posso assistir a peça 2. Filme 1 com peça 3. Filme 1 com peça 4. Ok? Filme 2 com peça 1. E assim sucessivamente. Contemplando, né, todas essas duplas aí, esses pares, cinema, teatro que a gente pode formar. Então, ó, se eu
fixo, né, o filme 1, a gente tem 4 possibilidades para as peças de teatro. Se eu fixo o filme 2, a gente também tem 4 possibilidades para o teatro. Vocês concordam que qualquer uma dessas possibilidades, qualquer uma dessas configurações que estão aparecendo aí, ó, fixei, coloca bem o que aí, né? Fixei o filme 1. Eu tenho 4 possibilidades de peça. Quando eu fixo o filme 2, qualquer configuração vai ser diferente das 4 outras que eu obtive. Vocês concordam? São totalmente diferentes. Por quê? Porque eu já começo fixando o filme 2. Então, eu fixei o filme 1, tenho peça 1, peça 2, peça 3, peça 4. Tenho essas 4 configurações. Filme 1, peça 1. Filme 1, peça 2. Filme 3, filme 1, peça 3. E filme 1, peça 4. Quando eu fixo o filme 2, as configurações que eu vou obter são totalmente distintas. Eu não tenho interseção entre essas configurações que eu estou obtendo. Vocês concordam? Então, ou bem eu vou ter as configurações do filme 1, fixando o filme 1, ou bem eu vou ter as configurações fixando o filme 2, ou bem eu vou ter as configurações fixando o filme 3, ou bem eu vou ter as configurações fixando o filme 4. Ok? Beleza? Então, ó, para cada vez que a gente fixou um filme aí, a gente tem 4 configurações possíveis. Beleza? Então, a gente tem 20. Como vocês falaram. Outra forma de enxergar aquilo que a gente está super acostumado de fazer aí, que a Ju colocou, né? Os 2 tracinhos e a multiplicação ali entre eles. Beleza? Tranquilinho? Acho que sim, né? Aí vem uma observação, na verdade, aí uma pergunta que a gente já comentou, né? Listar todos os pares é rápido de se obter? É viável de se obter? De um problema pequeno, a gente até consegue fazer, né? Mas quando o problema cresce, fica mais complexo, essa questão de enumerar pode não se tornar uma opção viável, né? Para a gente conseguir contar aí os objetos que a gente está querendo contar. Belezinha? Então, é uma opção, em casos pequenos a gente consegue enxergar dessa forma. Bom, então, por isso, a gente entra nessa questão desses princípios aditivo e princípio multiplicativo, que são as ferramentas que a gente, em geral, utiliza que substituem, né, essa enumeração dos elementos. Eu vou ter que listar os elementos para depois contar, né? Elas contemplam essa enumeração sem eu precisar listar, né, os elementos. Eu consigo contá-los só pensando nas possibilidades e nas características ali do nosso problema, ok? Então, seguinte, para a gente falar de princípio aditivo, a gente vai falar de partição. O que é uma partição? Imagina que eu tenho um conjuntão e eu tenho 2 subconjuntinhos desse conjuntão. Eu digo que isso é uma partição em 2 conjuntos quando esses subconjuntos eles não possuem elementos em comum, ou seja, eles não possuem interseção, e quando a união desses subconjuntos dá o conjuntão. Ok? Isso é uma partição. Observem o seguinte, quando a gente, nesse primeiro problema aqui, quando a gente pegou ou o filme 1, ou o filme 2, ou o filme 3, ou a peça 1, ou a peça 2,
a gente viu que ou bem a gente assistia um único filme, ou bem a gente assistia uma única peça. A gente meio que particionou o nosso espaço, certo? O nosso domínio, onde a gente está inserido. Ok? Então, é basicamente essa a ideia do princípio aditivo. Quando a gente consegue particionar o nosso universo ali em subconjuntinhos. E a gente consegue contar esses conjuntos. E lembra sempre da definição, né, de partição. Eles não podem ter elementos em comum. Ok? Então, eles têm que ser conjuntos disjuntos, como a gente já falou lá quando a gente trabalhou com conjuntos. Tá bom? Então, uma partição, né, de um conjunto em dois é quando a gente tem dois conjuntos disjuntos, cuja união, né, dá o nosso conjunto universo. Ok? Esses dois exemplos que a gente acabou de ver, muito embora imediatamente aqui vocês tenham me apresentado essa solução aqui como uma multiplicação, eu apresentei aqui uma forma de vocês enxergarem isso como uma partição, né, dos meus casos que contemplam todos os casos possíveis. E esses casos são disjuntos. Aqui eu fixei o filme 1. Nenhuma configuração que vai aparecer aqui. Por quê? Porque todas as configurações que estão aqui são com o filme 2. Todas as configurações que estão aqui são com o filme 3. Então, essas configurações aqui, elas são 2 a 2 disjuntas. Beleza? E contemplam todo o meu universo aí nesse caso. Contemplam todas as minhas possibilidades. Sempre que a gente conseguir particionar o nosso conjunto universo nesses subcasos aí, a gente pode utilizar o nosso princípio aditivo. Ok? Belezinha? É um princípio aditivo de dois conjuntos. Se a gente tem A e B, dois conjuntos disjuntos, com P e Q elementos, respectivamente, a união possui P mais Q elementos. Isso lembra vocês alguma coisa que a gente já viu? Quando a gente falou lá de cardinalidade de conjuntos, a gente viu um princípio, né? Um princípio que dava a cardinalidade da união de conjuntos. Que princípio era esse? Vocês lembram? Princípio da inclusão e exclusão. Não entendeu a correlação? Qual correlação, Lucas? Ah, tá. Beleza. O que a gente fez aqui? Muito embora, né, classicamente a gente já pense, porque isso, imagina, eu estou falando de princípio aditivo e princípio multiplicativo para quem já teve isso, ó. Então, vocês certamente já sabem resolver qualquer um desses problemas aí que eu vou apresentar aqui para vocês. Mas eu quero levá-los, né, a enxergar o porquê das coisas, que muito possivelmente não foi feito na época lá do ensino médio. Sim, contempla. Mas quando eles são disjuntos, que foi o caso onde a gente começou a ver o princípio da inclusão e exclusão, eu até falei para vocês assim, ó, isso daqui é princípio aditivo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Mas calma aí, deixa eu responder primeiro o Lucas. Então, o que acontece? Vocês rapidamente me falaram assim, vai ser 5 vezes 4, que é um clássico princípio multiplicativo aí sendo aplicado. Mas eu acho que eu levei vocês a enxergar que a gente também pode resolver, né? Dividindo o cenário todo em 5 cenários aí. Ou seja, o cenário onde eu fixo o filme 1, o cenário onde eu fixo o filme 2, o cenário onde eu fixo o filme 3, o cenário onde eu fixo o filme 4 e o cenário onde eu
onde eu fixo o filme 5. Vocês concordam que esses 5 cenários contemplam todos os cenários possíveis que a gente teria para a solução desse problema? Me dão todas as configurações possíveis? Além disso, nenhuma configuração que vai aparecer aqui quando eu fixo o problema, o filme 1, aparece aqui quando eu fixo o filme 2. E quaisquer 2 aqui que eu pegar quaisquer, eles vão... Quaisquer 2 configurações aqui que eu pegar, elas sempre vão ser distintas. Porque essa daqui está fixando o 1 e essa daqui, por exemplo, está fixando o filme 3. Então, observem que eu apresentei para vocês aqui uma maneira de particionar o nosso universo aí em 5 cenários, digamos assim. E cada um desses 5 cenários tem 4 configurações possíveis. Beleza? Isso é aplicação de princípio aditivo. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo aí o princípio multiplicativo classicão sob a perspectiva do princípio aditivo. Nada mais é do que isso. Eu particionei, eu fixei um filme e vi as configurações possíveis para ele. São 4. Então, esse meu primeiro cenário com o filme 1, eu tenho 4. Se eu fixo o filme 2, eu tenho um cenário totalmente diferente, que vai me dar configurações distintas. Eu também tenho 4 configurações distintas. Então, eu estou observando o princípio multiplicativo que a gente já aplica, já coloca lá os 2 tracinhos que a Ju colocou ali, a gente já pensa logo no 5 vezes 4, sob a ótica do princípio aditivo. Nada mais é do que isso. Beleza? Ok? Então, aqui a gente particionou em 5 subconjuntos. Esses 5 subconjuntos dão todas as possibilidades e eles não possuem interseção entre si. Não tem um programa que seja comum a esse aqui e a esse aqui. Belezinha? Sempre que eu conseguir fazer isso, sempre que eu conseguir particionar o meu universo, e aí particionar tem aquele sentido, interseção vazia e união contempla todo mundo, eu aplico o meu princípio aditivo. Ok? Belezinha? Bom, aqui no caso, a gente está vendo... Sim, pois é. Aí fica difícil. É aí que entra a questão, né, de viabilidade de enumerar, de fazer isso. Por isso que a gente vai ver os princípios. Eles já vão nos dar, né, isso diretamente. Beleza? Ok? É aí que vão entrar os princípios. Porque a enumeração se torna algo inviável. Tudo bem? Então, aqui a gente começa pensando em 2 conjuntos. Assim como a gente fez lá no princípio da inclusão e exclusão, lembra que a gente começou com 2 conjuntos? E a primeira intuição que eu dei para vocês foi a seguinte, ó, lá no princípio da inclusão e exclusão. Se o A e o B não tiverem elementos em comum, como é que eu conto os elementos que estão na união? Basta eu pegar a quantidade de elementos de A e somar com a quantidade de elementos de B. Certo? E isso nada mais é do que o quê? Princípio aditivo. Por quê? É uma partição do meu universo, A e B, quando eu faço a união dá todo mundo que eu quero contar, certo? Eles não têm elementos em comum, então a união, a cardinalidade da união, nada mais é do que somar a quantidade de elementos de A com a quantidade de elementos de B. Outra coisa que eu quero frisar, que eu já falei, né, mas eu não sei se eu frisei. Nesses 2 exemplos que a gente viu, eu tentei frisar, né, o ou eu tenho essas configurações, ou eu tenho essas, são ous exclusivos. Ou seja, a gente está querendo pegar a união desses caras, né, que não tem interseção. Sempre que isso acontecer, eu tenho princípio aditivo. Tá bom? Por isso que está aparecendo aqui união, né, porque vem desse ou. Ok? Belezinha? Então, a união vai ter P mais Q elementos. Tranquilo? Então, no exemplo 1,
a gente tem o conjunto A dos filmes, F1, F2, F3. E o conjunto B das peças de teatro, T1, T2. Ok? A interseção de A com B é vazia e a união de A com B dá a solução do problema. Por quê? Porque eu só posso fazer uma escolha aqui. Então, ou bem eu vou escolher dentre os filmes, ou bem eu vou escolher dentre as peças de teatro. Então, aqui para os filmes eu tenho 3 possibilidades, 3 configurações possíveis, e para o teatro eu tenho 2 configurações possíveis. Observa que é um ou bem isso, ou bem aquilo. Princípio aditivo. Ok? Então, 3 mais 2, 5, como a gente falou anteriormente. E aquela observação capciosa lá do princípio da inclusão e exclusão, quando a interseção é vazia, que basta a gente somar, né, as cardinalidades dos conjuntos. Se vocês voltarem lá nos slides de princípio da inclusão e exclusão, vai aparecer lá o princípio aditivo. Tem lá escrito isso. Isso é princípio aditivo. Tá bom? Bom, e o tal do princípio multiplicativo, que já sai assim diretão, né? Bom, o princípio multiplicativo, as coisas são dependentes. Então, a gente tem um evento que pode ocorrer de N maneiras, e para cada uma dessas maneiras, a gente tem um outro evento que pode ocorrer de N maneiras diferentes. Então, qual vai ser a resposta aí para a quantidade de opções que a gente vai ter? O produto dessas formas distintas de cada evento acontecer. Ok? Como vocês já estão carecas de saber. M vezes N. Bom, então aqui tem uma ilustraçãozinha, né? A gente tem A, e o A, né, tem cardinalidade de M, então a gente tem M eventos aqui dentro, e cada um desses M eventos podem ocorrer de N maneirinhas aqui. Ok? Então, a quantidade de eventos totais que a gente vai ter aqui, ó, para cada um desses a gente tem N. Então, vai ser N daqui vezes, desculpa, M daqui vezes N de cada um desses. O processo de enumeração nada mais é, né, do que dizer quem são esses caras aqui. Ou seja, quem são as configurações possíveis. Esse cara aqui é a combinação desse com esse. Esse cara aqui é a combinação desse com esse. Essa linha aqui, né, quer dizer que eu estou relacionando esses dois elementos aqui, como uma configuração possível. Ok? Então, no final das contas, se eu quiser fazer na mão, né, se eu puder, se eu conseguir, se for viável, eu vou contar quantos elementos a gente vai ter aqui, né? E isso vai dar nada mais do que N vezes M, justamente porque para cada carinha aqui, para cada um dos M caras aqui, eu tenho N possibilidades. Ok? Belezinha? Então, cada segmento desses aqui representa essa tal dessa configuração que eu estou falando para vocês aí desde o princípio, tá? A possibilidade de relacionar esses elementos. Isso seria uma possível solução do evento A seguido do evento B. O exemplo 2, como vocês já mataram logo de cara, claramente obedece ao princípio multiplicativo. Eu fiz toda uma manobra ali para vocês verem o princípio aditivo por trás, mas, obviamente, para a gente que já estudou isso previamente, né, já vem logo o princípio multiplicativo na nossa cabeça. Então, vai assistir um filme e uma peça de teatro, e uma peça de teatro, filme e peça de teatro. Então, eu tenho que escolher um filme e uma peça de teatro. Interseção, princípio multiplicativo. Por isso que vocês aplicaram aquela multiplicaçãozinha ali entre eles. Não é o ou. Não vou assistir um filme ou uma peça de teatro, que seria a união. Eu vou assistir um filme e uma peça de teatro. Então, para cada filme possível, eu tenho 4 peças de teatro possíveis.
Por isso o princípio multiplicativo. Beleza? Por isso aquele 20 logo na minha cara, logo direto, assim, as possibilidades. Ok? Belezinha? Show. Bom, como vocês bem sabem, né? A gente aqui está falando de 2 subconjuntos a princípio, né? Na definição dos problemas, mas a gente pode estender isso para um número finito qualquer, né? De conjuntos, tá? Então, se a gente tem a partição, se a gente tem uma partição em N, né? Em N conjuntos, de modo que a interseção é vazia e a união dá todo mundo, dá o universo que a gente tem. Então, a gente pega as cardinalidades aqui individuais desse conjunto e soma, e isso são as possibilidades distintas que a gente está contando. Ok? Da mesma forma, se a gente tem eventos aí que podem ocorrer de MI maneiras distintas, então a gente tem M1 vezes M2 vezes M vezes MN maneiras diferentes, opções diferentes na nossa contagem. Ok? Belezinha? Bom, só um minutinho que minha filha me chamou aqui, já volto, tá? Oi, filha. Voltei. Aproveitei e peguei uma aguinha. Bom, então vamos para o próximo exemplo. Imagina que a gente tem 7 livros diferentes de matemática e 5 livros diferentes de física. Eu quero escolher um livro de cada matéria. E eu quero saber de quantas maneiras distintas eu tenho de fazer isso. Então, eu quero um livro de cada. Beleza? Então, quais são as nossas configurações aí possível? Eu sempre vou ter um livro de matemática e um livro de física. Certo? As nossas configurações são esses pares, né? Sendo que um é de matemática e um é de física. Ok? Perfeito. Isaac aí já enxergou, né, naquela visualização como os cenários diferentes. Então, fixa um livro de matemática. Você vai ter 5 livros diferentes de física. Então, como você tem 7 livros diferentes de matemática, a gente vai ter 7 vezes
5, ok? Belezinha? Para cada um dos 7 livros, a gente tem 5 opções de física. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 5 vezes 7, 35 possíveis maneiras. Escolhendo 2 de matemática e 1 de física. Aí é um assunto mais para frente. Porque aí vai... Já dá para a gente fazer, mas isso vai aparecer lá quando a gente for falar um pouquinho de ordem, tererê. Tá? Mas vamos com calma, Lucas. Vamos com calma que esse tipo de questão vai aparecer. Tá? Ok? Quando a gente for falar de escolha, aí a gente pensa melhor sobre isso. Sim, mais pra frente a gente vai falar de repetição. Não nessa aula. Tá? Beleza. Então, tranquilíssimo, né? Bom, exemplo 4. 7 livros diferentes de matemática, 5 livros diferentes de física e 3 livros de inglês. Beleza? E agora? E agora, gente? Traian tá falando aí? Porque numa possibilidade você vai travar uma. Você trava, vamos supor, eu acho melhor fazer do menor para o maior, porque vai ser melhor de pensar. Aí você trava um livro de inglês. Calma, mas você ainda não sabe nem o que eu quero. Ah, é verdade. De quantas maneiras você pode escolher 2 livros? Eu só quero escolher 2 livros. Com Ah, a então é condição mais de que os fácil. livros não possam ser da mesma matéria. Então, eu tenho 3 tipos de livros, digamos assim, diferentes. 7 de matemática, 5 de física e 3 de inglês. Então, ou bem os livros são de matemática, ou bem de física, ou bem de inglês. Certo? Só que agora, dentre todos esses aí, eu quero escolher 2. Só que eles têm que ser de matérias distintas. E aí? Como é que a gente pode tentar resolver esse problema? A gente Será que fixa. é uma boa? Porque nesse você teria que fixar, você faria, a primeira vez, fixaria uma matéria e relacionaria com as duas. Aí depois você fixaria uma outra matéria e não relacionaria ela com a primeira matéria que você fixou e relacionaria só com a outra. Vamos Entendi. supor, você fixa a matemática, aí você faz com matemática com física e matemática com inglês. Aí depois você pega a física e só relaciona com o inglês. Isso. Acho que é mais ou menos isso aí que estão falando no chat, né? Bom, o que é uma configuração aí? É um par, né, de livros, sendo que um é de uma matéria e o outro é de outra matéria diferente. Certo? Então, a gente pode particionar, né, o nosso universo aí da seguinte forma. A gente pode ter matemática e física. Então, são 7 vezes 5 maneiras. Por quê? Porque eu tenho 7 possibilidades para livros de matemática e 5 possibilidades para física. Beleza? Eu posso ter ainda matemática e inglês. E aí eu tenho 7 vezes 3 maneiras, como colocaram aí no chat também. E depois eu tenho física e inglês. E aí são quantos de física? 5 de física e 3 de inglês. 5 vezes 3. Observa que claramente, né, esses conjuntos, eles nos dão todas as configurações possíveis. E ou bem acontece esse primeiro aqui,
ou bem acontece esse segundo, ou bem acontece esse terceiro. Por isso que vocês usaram aí, perfeitamente, uma adição entre essas três multiplicações. Ok? Então, a gente está vendo aqui, ó, claramente, princípio multiplicativo, só que a gente particionou o nosso conjunto universo em três, certo? Em três conjuntos. Então, a gente tem uma partição do nosso conjunto universo. Então, a gente tem princípio aditivo relacionando aí esses conjuntos. É. Vocês soltam cada uma. Beleza? É isso mesmo, tá? Ok? Sacaram a ideia? Isso é um recurso que a gente utiliza muito, né? Quando a gente vai resolver esses problemas de contagem. Separar em casos. Como isso daí tudo eu já falei para vocês, né? A gente não tem interseção ali entre eles e a gente obteve, né, uma partição do conjunto solução. Não tem ninguém que esteja, nenhuma configuração viável, possível, né, que esteja fora dessas três aqui que a gente apresentou, ok? E elas não têm interseção. Aqui matemática tá fixo e física tá variando, né? Matemática em inglês, ok? Belezinha? Então, matemática com física, todas as configurações vão ser distintas dessas de matemática com inglês. E todas essas configurações aqui vão ser distintas de física e inglês. Então, a gente tem uma partição do nosso conjunto universo, portanto, princípio aditivo aí para relacionar esses três resultadinhos aqui. Tudo bem? Então, é isso que está dizendo aí. Tá? E encerrando a conta aí com o princípio aditivo. É só lembrar do ou. Ou isso acontece, ou isso acontece, ou isso acontece. Sempre que você puder usar esse argumento, você está aplicando o princípio aditivo. Sempre que você usar isso acontece, e isso acontece, e isso acontece, princípio multiplicativo. Vamos lá. Exemplo clássico, anagrama. Vocês lembram o que é um anagrama? Acho que ninguém esquece isso, né? Ainda mais quem acabou de fazer o Enem. Se você acabou de fazer o Enem, certamente você lembra. Pois é. Anagrama, né? Imagina, a gente tem essas letras aí possíveis. Imagina que a gente possa embaralhar essas letras aí de qualquer forma. Isso é um anagrama, tá? Então, a gente tem a palavra chinelo. E eu quero saber quantos anagramas a gente consegue... a gente já vai falar, a gente consegue formar a partir, né, desse conjunto de letras aí que tem a palavra chinelo. Só que eu quero contar um subconjuntinho específico, além de ser, né, um anagrama aí, essa permutação aí, como estão falando, né, esse fatorial. Além disso, eu quero que esses anagramas satisfaçam a essa propriedade aqui, ó. As vogais sempre estejam juntas. Beleza? Bom, primeira observação, tem a ver até com uma pergunta aí que me fizeram, se eu vou falar sobre repetição, vou sim, mais para frente. Mas observem aqui as letras que a gente tem disponíveis. Chinelo, todas as letras dessa palavra são distintas, tá bom? Então, isso é muito importante, a gente sempre olhar o conjunto ali onde a gente está trabalhando, se os elementos são distintos, porque o princípio aditivo, o princípio multiplicativo, a gente considera, né, que os elementos, os objetos, eles são distintos, ok?
Transforma as vogais em conjunto de 3. Que bonitinho. Botar na caixinha. Amarrar as vogais, né? É isso aí mesmo, né? Então, qual é a ideia? Mas, beleza. Eu vou deixar as vogais juntinhas. Faz uma trouxinha das vogais. Mas e o resto? O que eu faço com as consoantes? Lá vem os tracinhos. Eu deixo de fora, tá? Mas uma hora eu tenho que colocar as consoantes em algum canto. Não é não? Como é que a gente pensaria em resolver essa questão aí? Eu tenho 4 consoantes, né? Consoantes vogais. Então, primeiro eu trabalho com as consoantes, é isso? Isso, perfeito. Fatorial, permutar, vários termos avançados. Mas é isso mesmo, isso tudo que vocês estão falando. Então, primeiro, eu vou esquecer que as vogais existem. E vou trabalhar somente com as consoantes. Então, eu vou posicionar. Eu vou observar quantas são as configurações possíveis quando eu considero somente as consoantes, beleza? Então, eu tenho 4 consoantes ali. Então, eu vou trabalhar com isso. Em seguida, uma vez que eu já posicionei, né, as minhas consoantes, eu vou pegar agora as vogais e vou ver quantas configurações eu tenho com essas 3 vogais. Porque I é O é diferente de O é I, por exemplo. Certo? Isso vai dar um anagrama diferente. Então, aí eu vou pensar de quantas maneiras eu posso mexer na ordem aí dessas vogais. E, em seguida, eu vou posicionar essas vogais na palavra final, digamos assim, né? E aí, como? Eu vou pegar esse amarradinho das vogais e vou pensar em quantos espaços eu tenho para colocar esse amarradinho. Esses espaços são os espaços entre as consoantes, certo? Então, é o seguinte, a gente tem 4 consoantes e 3 vogais, e a estratégia é, vamos remover as vogais, trabalhar com as consoantes. Em seguida, a gente trabalha com as vogais, dentro da caixinha, como vocês estão falando. E depois a gente coloca as vogais, o amarradinho das vogais, entre as consoantes. Beleza? Então, ó, temos 4 consoantes quando a gente remove as vogais. A configuração das consoantes vai ser uma palavra formada, né, por essas 4 consoantes distintas. Ou seja, na primeira posição dessa palavra, a gente tem 4 possibilidades. Eu tenho 4 letras possíveis que eu posso colocar lá. Na segunda posição, a gente tem 3 possibilidades. Na terceira posição, a gente tem 2 possibilidades. E para a última posição, vai restar uma única letra. Certo? Tudo bem? Tranquilinho? Então, eu posiciono a primeira consoante, e depois eu posiciono a segunda consoante, e depois eu posiciono a terceira consoante, e depois eu posiciono a quarta consoante, formando um anagrama, né, com as consoantes dessa palavra. Princípio multiplicativo aí, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nada mais é do que o fatorial aí que vocês estão falando, né? Ok? O princípio multiplicativo, ó, aplicado. Belezinha? Agora, o que a gente vai fazer? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, anagramas das consoantes. Agora, a gente vai pensar nas configurações das vogais. O que é uma configuração considerando as vogais? Vai ser uma palavra com 3 vogais distintas.
Então, de novo, para a primeira posição dessa palavra, eu tenho 3 vogais possíveis. Para a segunda posição, 2 vogais possíveis. E para a terceira posição, uma vogal possível. Novamente, pelo PM, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 3 vezes 2 vezes 1, que nada mais é do que o 3 fatorial aí que vocês estão falando. Tranquilo? Por fim, falta eu contar em quantos lugares eu posso colocar essa trouxinha aí de vogais. Bom, eu tenho lá as consoantes posicionadas, né? Eu posso colocar a trouxinha de vogais antes da primeira consoante, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta, e depois da quarta consoante. Certo? Então, eu tenho 5 lugares, como a Ju está falando aí, possíveis para eu colocar esses anagramas aí com as vogais. Beleza? Então, qual foi o meu procedimento? Qual foi o meu algoritmo aí, gente? Primeiro, eu vi quantas configurações possíveis eu tinha para consoantes. E eu vi quantas configurações eu tinha para as vogais. Para cada uma das configurações das consoantes, eu posso aplicar uma das configurações das vogais. Além disso, eu vi que eu ainda tenho 5 espaços para posicionar esses caras. Beleza? Então, eu faço o passo 2, eu passo 3, eu passo 4. Porque são 5, ó, eu tenho o espaço antes da primeira consoante, vai contando, antes da primeira consoante, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira, entre a terceira e a quarta e depois da quarta. Ok? Belezinha? Lembra que eu sempre posso colocar antes e depois, né? Pode começar pelas vogais e depois só ter consoantes. E pode ter só consoantes e terminar com as vogais. Ou a gente pode ter vogais entre as consoantes. Por exemplo, C, aí todas as vogais e depois as consoantes. Beleza? Ok? Então, nunca esqueçam de contar os espaços antes do primeiro e depois do último. Aqui tá explícito para vocês, tá? Antes da primeira, entre a primeira e a segunda, entre a segunda e a terceira e quarta, e após a quarta. Beleza? Então, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como vocês já falaram aí no chat. Tranquilinho? Perfeito. Belezinha? Tudo bem? Show. Então, agora a gente passa para o exemplo 6, tá? A gente tem N objetos distintos e 2 caixas distintas. E eu quero distribuir esses objetos nas caixas. Só que eu não quero que as caixas fiquem vazias. Que alguma das caixas fiquem vazias. Ou seja, que todos os objetos vão para uma determinada caixa. Tá? Então, uma coisa que a gente pode pensar aí é que existem 2 cenários possíveis aí para esse problema de distribuição de objetos em 2 caixas. Vocês já estão indo adiante. Vamos tentar seguir esse meu raciocínio aqui. Ó, a gente tem 2 caixas e eu quero colocar objetos, 2 caixas distintas, e eu quero colocar objetos distintos dentro dessas 2 caixas, tá bom? Existem 2 cenários possíveis que podem acontecer. Ou bem, tem objetos nas 2 caixas, ou bem, alguma das caixas fica vazia. Vocês concordam com isso? Beleza?
Então, a gente vai tentar utilizar esse raciocínio para resolver esse problema de maneira fácil. Olha só, o que é uma configuração aí possível para solucionar esse problema? Cada um dos objetos, ou bem ele vai para a caixa 1, ou bem ele vai para a caixa 2. Certo? Beleza? Então, exato. É meio que como se eu estivesse rotulando cada objeto com a caixa a qual ele vai pertencer. Tranquilo? Então, ó, como eu falei para vocês, né? Uma caixa possui todos os objetos ou há objetos nas duas caixas. Vocês concordaram já comigo que esses são os dois cenários possíveis que a gente pode ter, tá? Bom, o que a gente sabe, né? A gente sabe que não tem interseção aqui entre esses dois cenários possíveis. Não tem como ter objeto nas duas e não ter objeto em uma. Concordam? Não tem interseção aí. E isso daí dá todas as possíveis soluções para essa questão de posicionar objetos distintos em duas caixas. Bom, então, se a gente pegar, né, e somar essas cardinalidades aqui, a gente vai ter a solução para o problema de rotular os objetos para pertencerem à caixa 1 ou à caixa 2. Tranquilo? Sem pensar nessa restrição aqui, ó, que a caixa não fique vazia. Tudo bem? Bom, então a gente tem a caixa C1 e a caixa C2. Tá? Eu vou rotular os meus objetos com a caixa ao qual ele vai pertencer. Tranquilinho? Bom, aí que entra o negócio. Cada objeto pode ir ou bem para a caixa C1 ou bem para a caixa C2. Então, para cada um dos N objetos, a gente tem duas possibilidades. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Uma vez que eu... Opa, será que é isso? Uma vez que eu coloquei, vamos supor, sei lá, a bola, são objetos distintos, né? São N objetos distintos. Uma vez que eu coloquei a bola para ir para a caixa 1, vocês concordam que eu fixei que a bola está lá? E todas as outras colocações dependem dessa primeira escolha? Eu fixei a bola na caixa 1. Se eu colocar o carrinho na caixa 1, com a bola, vai ser diferente de eu colocar a bola na caixa 1, o carrinho na caixa 2. Sacaram? Tem uma dependência entre essas colocações dos objetos. Então, eu escolho o objeto, cada escolha me dá uma configuração distinta para a solução desse problema. Ok? Então, para cada objeto, a gente tem duas possibilidades. Belezinha? Então, qual o princípio que vocês acham que vai entrar aí na situação? As escolhas são dependentes, né? Não, eu parei de falar, porque eu fiz uma pergunta. Qual o princípio? A gente já sabe que para cada objeto a gente tem duas opções, certo? E a gente sabe que as escolhas estão entrelaçadas. Cada escolha, fixei a bola lá na caixa 1. Isso vai me dar uma configuração diferente do que se eu tivesse fixado o carrinho na caixa 1.
E aí? Bom, ninguém me respondeu. Cada objeto, né, ele pode estar em duas possíveis caixas. Então, para cada um, a gente tem duas possibilidades. Como a gente tem N objetos, a gente tem duas possibilidades para o primeiro, e duas possibilidades para o segundo, e duas possibilidades para o terceiro, e tarará, 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 duas possibilidades para o enésimo objeto. Ou seja, a gente tem 2 elevado a N possíveis distribuições desses objetos aí na caixa. Ok? Só que não é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer simplesmente distribuir os objetos na caixa. Porque vocês concordam que com esse número aí, eu tenho aqueles casos onde eu escolho todos os objetos ou para a caixa 1 ou para a caixa 2? Beleza? Então, isso é meio que o total de distribuições que eu tenho dos N objetos nas duas caixas. Mas eu tenho que excluir os casos onde eu tenho todos os objetos na caixa 1, todos os objetos na caixa 2. Quantos são esses casos? Perfeito. Ou todo mundo está na caixa 1, ou todo mundo está na caixa 2, certo? Então, são 2 casos onde eu tenho todos os objetos numa caixa ou todos os objetos na outra caixa. Então, do total, eu tenho que tirar esses 2 casos. Portanto, o que a gente está procurando, né? Que é o cenário B, onde a gente tem obrigatoriamente elementos, né? Objetos nas duas caixas, é o total de maneiras de distribuir os objetos nas duas caixas, menos as duas possibilidades, que é ou bem está todo mundo na caixa 1, ou bem está todo mundo na caixa 2. Tranquilão? Esse é outro raciocínio, gente, que a gente utiliza muito nesses problemas de contagem. Que a gente subtrai, né, do total o que a gente não quer que aconteça. Que às vezes é mais fácil a gente calcular o que a gente não quer que aconteça do que o que a gente quer que aconteça. Nesse caso aí é um exemplo claro, né? Tudo bem? Beleza? Bom, então agora a gente vai entrar mais ou menos? Sim, mais ou menos. O que ficou mais ou menos? Falem para mim o que ficou mais ou menos. Bom, isso era um exemplo. Isso, define um N. A gente pode definir um N, sei lá. A gente tem 3 objetos distintos. Vamos colocar... eu acho que 3 tá bom, né? Aí a gente tem as 2 caixas, né? Não faz diferença nenhuma, não. Tá? Aí o primeiro objeto, ele pode ir tanto para a caixa 1 quanto para a caixa 2. Beleza? Então, você tem 2 possibilidades para ele. E você também tem 2 possibilidades para o objeto o objeto 2. Ou ele vai para a caixa 1 ou ele vai para a caixa 2. E também 2 opções para o objeto da casa 3. Para o objeto 3. Ele pode ir ou para a caixa 1 ou para a caixa 2. Sei lá, vamos supor que a gente tem bola, carrinho e avião. Tá bom? Eu posso colocar bola, carrinho e avião. Eu posso colocar bola, carrinho e avião em uma mesma caixa. Isso é uma configuração possível, concorda, Ju? Beleza? Isso, cada um ia ter 5 possibilidades. Isso é uma configuração possível. Mas eu posso ter bola, carrinho na caixa 1 e avião na caixa 2.
Vocês estão querendo ir para um nível hard de problemas. Calma, que a gente vai chegar. Vamos andar com calma. Tá bom? Vamos andar com calma. A gente vai ver como é que a gente resolve isso aí no futuro. Então, a gente vai ter bola, carrinho. A gente pode ter bola, carrinho na caixa 1 e avião na caixa 2. Beleza? Mas a gente pode ter avião na caixa 1 e bola e carrinho na caixa 2, porque as caixas são distintas. Então, tem diferenciação entre isso. Isso, Ju. Beleza? Cada escolha que eu faço, por isso que é princípio multiplicativo, cada escolha que eu faço vai me dar uma configuração diferente. Beleza? Aí eu posso ter, falei bola, carrinho, né? Eu posso ter bola, avião numa caixa e carrinho na outra. Mas eu também posso ter carrinho na primeira caixa e bola e avião na outra, porque as caixas são distintas, então vai fazer diferença. E é que esse é diferente dos anagramas, os espaços que escolhem as letras. Na verdade, a gente pode pensar que a gente escolhe o espaço para colocar as letras. Né? Esse é diferente mesmo, Ju. Esse eu enxergo bem pensando que eu estou rotulando os objetos. Isso aí. Eu estou rotulando os objetos. Então, eu tenho N objetos, e aí eu vou rotular esses objetos com a caixa que eles pertencem. Isso aí mesmo. Tranquilo? Belezinha? Mas a gente muda mesmo a perspectiva. Eu concordo com você. Tá? Bom, então vamos lá. Permutação simples. Isso, agora tem tudo a ver com o contexto agora que a gente vai entrar. Observa, Lucas, que dentro da caixa não muda se é carrinho, bola e avião. Se é avião, bola e carrinho é a mesma coisa. Dentro da caixa não muda. Mas muda se carrinho, bola, avião tá na caixa 1 ou se carrinho, bola, avião tá na caixa 2, porque as caixas são distintas. Sacou? Beleza? Então, certamente, esse termo aí vocês já ouviram, permutação simples. Inclusive, a gente falou aí, quando a gente falou dos anagramas, né? A gente falou, vou permutar as letras. O que é uma permutação? Nada mais é do que uma troca de posição, tá? Então, você não faz escolha em permutação. Você simplesmente muda as coisas de lugar. Ok? Belezinha? Então, permutação, memorizem isso. Permutação não tem escolha. Permutação é mudança de lugar. É embaralhar as coisas. Ok? Permutação simples, a gente sempre considera que os objetos são distintos. Então, tem que ter cuidado com isso. Quando os objetos se repetirem, a gente vai ver mais à frente, a gente vai falar de permutação com repetição. Belezinha? Então, por exemplo, lá no anagrama dos chinelos, a gente tinha que todas as letras eram distintas. Por isso que apareceu a permutação das consoantes, a permutação das vogais, ok? Exemplo clássico de permutação. A gente tem 4 pessoas, ou sei lá, N pessoas, e a gente quer organizar uma fila com essas pessoas. Observa que eu não vou escolher alguém para participar dessa fila, eu só quero organizar uma fila com um determinado número de pessoas que eu quero. Perfeito, Ju. Eu simplesmente vou pensar nas posições que essas pessoas podem ocupar. Então, eu tenho 4 posições e eu vou alocar pessoas para essas posições. Tá? O que é a configuração aí? A configuração é uma alocação, é uma ordenação das pessoas em 4 posições. Ok? Então, para a primeira posição, a gente tem 4 pessoas possíveis. Aí eu já escolhi uma, né, para essa. Aí sobram 3, aí sobram 2 e aí sobra uma. Isso daqui nada mais é do que 4 fatorial. Sim. Mesma perspectiva, né, Ju? Tá? Então, de modo geral,
sempre que a gente tiver, né, objetos distintos e a gente quer saber arrumações desses objetos distintos numa determinada ordem, a ordem é super importante nesse caso aí, tá bom? Então, a gente tem N possibilidades para a primeira posição, N menos uma possibilidade para a segunda, N menos duas para a terceira, e assim sucessivamente. E isso aqui nada mais é do que o fatorial de N. Ok? Então, isso se chama permutar N elementos. E eu estou mostrando para vocês que nada mais é do que princípio multiplicativo. Ok? Então, permutação de N elementos é N fatorial. Então, de novo, permutação não envolve escolha. Permutação é arrumação, ordenação dos objetos. Então, retornando ao exemplo 5 dos chinelos que a gente viu os anagramas, é exatamente o exemplo dos anagramas, Ju. Porque como as letras são distintas, tanto as vogais quanto as consoantes, a gente estava simplesmente buscando uma ordenação, uma arrumação, né, das vogais em sequência e das consoantes em sequência. Então, a gente tinha 3 fatoriais para as vogais e 4 fatorial para as consoantes. Beleza? E esse 5 aqui vinha dos 5 espaços que a gente tinha para colocar as trouxinhas, né, das vogais. Tudo bem? Entendi. Belezinha? Arranjo, certamente outro termo que vocês já ouviram na vida de vocês. O arranjo, vamos ver esse exemplo aí clássico também. A gente quer organizar um pódio de 3 pessoas. A gente quer organizar um pódio de 3 pessoas, tá? Só que tá numa disputa lá de natação. E temos 8 competidores. Tá? Então, observem o seguinte. Vai ter uma escolha nessa parada aí. O meu pódio só tem 3 caras. Só que eu tenho 8 competidores possíveis. Vai ter uma escolha aí. Beleza? E a ordem importa, como disse aí o Luiz. Por quê? Porque é um pódio. É primeiro, segundo e terceiro lugar. O cara que está em primeiro não vai gostar que você fale que ele está em terceiro, que é a mesma coisa. Concordam com isso? Então, a ordem importa. Como é que a gente resolve isso sem saber de arranjo, de tererê, pão duro, o que quer que seja? A gente tem 3 posições e a gente tem a quantidade de pessoas que podem participar de cada uma dessas posições do pódio, certo? Então, não, filha, não mexe aqui não. Então, a gente tem essa sequência de 3 pessoas, é uma sequência, a ordem importa, e a gente quer escolher essas 3 pessoas dentre as 8. Então, para a primeira posição, para o cara que vai ocupar lá o primeiro lugar, a gente tem 8 opções. São 8 pessoas que estão lá disputando. Uma vez que está definido quem é o primeiro lugar, eu tenho 7 pessoas para ocupar o segundo lugar. E uma vez que está definido o segundo lugar e o primeiro, né, a gente tem o terceiro lugar. Beleza? Princípio multiplicativo, ó, direto e reto. As escolhas são dependentes, né? Por isso que entra aqui a multiplicação. Belezinha? Então, 8 vezes 7 vezes 6 pelo princípio multiplicativo. Tranquilinho? Todo mundo concorda que essa resposta está correta? Mas aí, o Lucas, Josué já tinha dito isso, né? Mas aí o Lucas me mandou esse negócio aí, ó. E aí? 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial? Isso aí. O que é isso aí? Ah, perfeito. Vai dar no mesmo, né? Essa fórmula aí que o Lucas está colocando, né? É o quê? É a fórmula do tal do arranjo. O arranjo
que é uma escolha, onde a ordem da sua escolha importa, beleza? Nada mais é do que essa fórmula aí que o Lucas colocou. Lucas? Já não sei se foi Lucas. Foi Lucas, Nada mais é do que essa fórmula aí que o Lucas colocou já aplicada aqui ao nosso problema. Mas alguém me disse aí o quê? Que é a mesma coisa. Pois é a mesma coisa. Ou seja, arranjo simples nada mais é do que o nosso querido e maravilhoso princípio multiplicativo. Mas aí a gente tem a formulinha, né? Que a gente pode usar direto quando a gente observar que a gente está fazendo uma escolha onde a ordem importa, tá? Então, observem o seguinte. Se a gente pegasse 8 fatorial lá em cima, né? Que seria, digamos, a permutação de todos esses 8 competidores aí, a gente tem que tirar, né? Os 5 piores colocados. Então, a gente vai... É só usar o tracinho. Então, a gente vai tirar esses caras aí, né? Para a gente ter esse resultado de 8 vezes 7 vezes 6, se eu tenho 8 fatorial, que é a permutação de todo mundo, eu tenho que cortar, né? Simplificar o 5 fatorial do numerador com um 5 fatorial tem que aparecer no denominador. Tenho que limar esses casos ali que estão fora do meu pódio. Arranjo de 8, 3 a 3. Perfeito. Isso mesmo. Beleza? Então, ó, observem isso que eu acabei de falar. Aqui a gente tem o 8 fatorial, né? Dividido pelo 5 fatorial. E isso nada mais é do que a fórmula do arranjo. A gente lima, né, os caras que estão fora aí da nossa disputa, as posições que não têm que ser computadas nos nossos tracinhos. Show? Então, arranjo de NKK, que eu estou denotando assim, mas você também pode ver o A com o N subscrito e o K sobrescrito. É nada mais, nada menos do que N fatorial sobre N menos K fatorial. Vão aparecer alguns. Pois é, eu entendo, né? Análise combinatória não tem aquela... A gente tem que saber os conceitos, mas é aquela coisa que a gente precisa entender o problema, né? E isso aí é que complica a análise combinatória, porque os métodos, em geral, a gente sabe, né? O problema é entender ali o que está se passando, conseguir observar todas essas configurações que se aplicam. Acho que esse é o grande problema. Vamos lá. Então, ó, se a gente retornar aos anagramas da palavra chinelo, e agora a gente modificar um pouquinho, eu quero que as 3 vogais estejam separadas. Antes, né, eu queria que as vogais estivessem sempre todas juntas. Então, a nossa estratégia foi o quê? Primeiro, eu posiciono as consoantes, amarro as vogais numa só, vejo ali quantas configurações são possíveis com as vogais e depois conto quantos espaços possíveis eu tenho para posicionar essa caixinha com as vogais. Ok? Agora, eu quero que as vogais estejam separadas. Tranquilinho? Bom, e aí? Não? Sempre que a gente quiser separar alguma coisa, é só a gente pensar que para separar alguma coisa, é só colocar alguma coisa. Por exemplo, eu quero separar 2 pessoas. É só eu colocar alguma coisa entre essas 2 pessoas. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que garantir que entre as vogais vai ter sempre uma consoante. Nunca vai poder colocar vogal com vogal.
Vai fazer diferença. E aí? O que vocês me dizem? Quem que a gente posiciona primeiro? Agora a gente não vai trabalhar com amarradinho das vogais, né? Será que precisa? Pode ser vogal ou consoante, pode começar com vogal ou consoante. É ótimo, Ju, você está raciocinando. É isso aí mesmo. É sobre isso. A gente tem que pensar quais são as configurações possíveis. Bom, eu não quero que as vogais estejam juntas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que garantir que sempre entre quaisquer duas vogais eu tenho uma consoante, concordam? Beleza? Então, vai ser basicamente esse o raciocínio. O que a gente pode fazer? Posiciona as consoantes. Primeiro, posicionei as consoantes. E agora? Eu tenho que olhar o quê? Os espaços entre as consoantes. Ok? Quantos espaços entre as consoantes a gente vai ter quando a gente posiciona as consoantes? A gente já viu isso, né? A gente tem 4 consoantes, a gente tem 5 espaços, né? O antes da primeira, entre a primeira e a segunda e terceira e quarta, e depois da quarta. Então, a gente tem 5 espaços. Agora, o que eu tenho que fazer? Desses 5 espaços, eu tenho que escolher quantos para posicionar as vogais separadamente? 3. Aí eu pergunto para vocês, a ordem dessa escolha vai importar? Deu? Sim. Decidam. Decidam. Não seria não, porque não exige que tenha uma ordem das vogais. Só exige que elas Não, sejam são separadas. anagramas, né? É, São anagramas. Como que é não uma... importa. Se eu colocar, sei lá, I, N, E, L, O, é diferente de eu colocar E, N, I, L, O. Concordam? Cada anagrama vai ser diferente. A ordem das vogais, sim, ela importa. Então, quando eu for escolher esses espaços para posicionar as vogais, eu tenho que tomar cuidado o quê? Com a ordem que eu escolho. Eu vou escolher o primeiro espaço, eu tenho 5 possibilidades, eu quero posicionar o I. Eu tenho 5 possibilidades para posicionar o I. A escolha que eu fizer vai impactar no anagrama que eu vou formar, certo? Então, o que eu vou usar aí na hora de fazer essa escolha? Estou fazendo escolha onde a ordem importa. Arranjo. Bonitinho, né? Então, vamos lá, ó. Vamos resolver por etapas. Vamos tirar as vogais, posicionar as consoantes. Aí eu vou escolher 3 lugares para posicionar as vogais. Esse posicionamento, a ordem importa fortemente, né? Então, primeiro eu vou ordenar as consoantes. Para ordenar essas consoantes, as consoantes são distintas. Eu tenho 4 consoantes para 4 lugares. Eu só estou trocando a ordem. Então, eu tenho permutação de 4. Tudo bem? Sim, professora, eu preciso dos tracinhos. Eu queria livrar vocês dos tracinhos. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Mesa. Ó, futuro de vocês. Então vamos lá. A gente tem
chinelo. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, excluir as vogais. Então, vai sobrar C, H, N e L. Ok? Eu vou fazer a dança das cadeiras aqui com esses caras. O que é isso? Permutação, como se eu estivesse fazendo uma fila com essas letras, certo? Como todas as letras são distintas, eu não preciso me preocupar. Perfeito. Então, eu peguei essas minhas 4 consoantes, fiz a dança das cadeiras com ela. Como é que eu faço a dança das cadeiras? Permutação de 4, que é 4 fatorial. E aí, posicionei as letras aqui. Ok? As 4 consoantes. Elas estão posicionadas aqui de alguma maneira, alguma configuração possível. Vamos fazer um exemplo. H, L, N, C. Tudo bem? Agora, o que eu quero? Qual é o meu objetivo? Separar as vogais. Então, eu vou garantir que vai ter alguma consoante entre as vogais. Como é que eu faço isso? É só eu posicionar as vogais nos espaços entre as consoantes. Então, quais são as minhas possibilidades? Eu posso colocar uma vogal aqui, eu posso colocar uma vogal aqui, uma vogal aqui, uma vogal aqui, ou uma vogal aqui. Todo mundo concorda? Por exemplo, eu posso colocar o I aqui, o E aqui e o O aqui. Belezinha? Mas todo mundo concorda que se eu colocar, ao invés do I, eu colocar o E aqui e o I aqui é diferente? Deu outro anagrama. Por isso é que a ordem importa, a ordem das minhas escolhas. São só 3 vogais, Ju. Exato. Por isso que é uma escolha. Eu tenho que escolher os espaços, somente 3 deles, para colocar as 3 vogais. Eu tenho 5 espaços possíveis. Desses 5, eu vou escolher 3 para colocar. Ok? Não, eu só preciso que as vogais estejam separadas. Ok? Não fala que tem que ser consoante, vogal, consoante. Ok? Eu só preciso que as vogais estejam separadas. Então, olha só. Primeiro eu posicionei as consoantes. 4 fatorial. Todo mundo concorda com isso? É só a dança das cadeiras ali com as consoantes. Consoantes distintas. Então, anagrama é simplesmente permutar as consoantes distintas. Tranquilo? Aí eu observei quantos buracos eu tenho para enfiar as minhas vogais. Eu tenho 5 buracos e 3 vogais. Então, vai envolver uma escolha. Eu preciso desses 5 buracos escolher 3. De permutação com repetição? Como assim, Ju? Você quer enumerar os casos? Não entendi. Porque permutação com repetição envolve elementos iguais, né? Ah, sim, mas aí você tem que tomar cuidado, por quê? Porque a permutação com repetição, ela vai entender que todas as consoantes são a mesma coisa, quando você chama tudo de consoante. Beleza? Essa é a diferença padrão entre permutação simples com a permutação com repetição. Beleza? Então, não vai fazer diferença para ela se é HLNC ou se é LHNC. Ela encara como se fossem iguais, as consoantes e as vogais. Beleza? Então, ó, a gente tem 5 espaços para colocar 3 vogais. Então, das 5, eu tenho que escolher 3. O que acontece? A ordem dessas minhas escolhas importa. Por isso que eu vou usar um arranjo. Ok?
Então, eu vou ter arranjo dos 5 espaços, 3 a 3, aquela outra anotação que eu falei para vocês. Ok? Tudo bem. Só me lembra na hora da chamada, tá? Belezinha? Então, sacaram a ideia? Isso é sempre justo. Sempre que você quiser separar alguma coisa, você pode começar por essa estratégia aí. Tenho que colocar alguma coisa no meio. Tudo bem? Então, posiciona essa outra coisa, esses outros objetos, né, que você vai intercalar, digamos assim, e aí pensa nos espaços entre eles. É ali que você vai poder colocar os objetos que você quer separar. Tranquilão? Show! Então, Jesus, cadê os slides? Então, primeiro a gente posiciona as consoantes. Não precisa, né? As consoantes, a gente já tem todas as configurações possíveis, permutação de 4. E a gente já escolheu a ordem onde as vogais vão ser inseridas. Então, a gente já está considerando ali todas as diferenças possíveis. Certo? Quando a gente escolhe esses 3 lugares aí para as vogais, Ju, usando o arranjo, a gente já está colocando as vogais considerando que existe uma ordem entre elas. Belezinha? Então, eu não vou precisar permutar. Tudo bem? Eu estou intercalando sempre. Intercalando o quê? Eu estou sempre separando as vogais. Eu estou sempre separando as vogais. Porque eu garanto que sempre entre 2 vogais eu tenho pelo menos uma consoante. Então, pode ser que eu tenha... Deixa eu voltar lá para a mesa digitalizadora. Pode ser que eu tenha, vamos supor, I, H, L, N, E, C, O, por exemplo. Então, aqui, ó, por exemplo, entre essas 2 vogais aqui, eu tenho 3 consoantes. Poderia ter consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Mais uma, né? Tá faltando uma vogal aí. Poderia ter. Porque, ó, posicionei as consoantes. As 4. Isso aí que você tá falando é escolher esse espaço aqui, ó. Escolher esse espaço aqui e escolher esse espaço aqui. Beleza? Show. Então, pelo nosso querido princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo, gente? Porque a gente posiciona as consoantes e posiciona as vogais, né? Através do arranjo. Então, é um e, uma coisa depende da outra, as coisas estão entrelaçadas. Então, a gente tem isso aí, tá? Uma coisinha importante. Obviamente, na prova, nos exercícios, vocês não precisam desenvolver os fatoriais, achar um número sem o fatorial, tá bom? O máximo que vocês precisam fazer é simplificar o que der para simplificar, tá bom? Mas, de maneira alguma, vocês vão perder tempo calculando o fatorial. Tudo bem? Bom, e agora a gente vai para combinações simples, que certamente não tem o menor cabimento. Pelo amor de Deus. Combinações simples. O que são as combinações? Alguém já falou aí, né? A gente acabou de ver quando a ordem das minhas escolhas importa e agora quando a ordem das minhas escolhas não importa. Então,
Vamos pegar o mesmo exemplo lá do pódio. Só que agora, eu não quero saber as configurações de pódio. Eu quero saber quantos trios são possíveis para ocupar o pódio, dado que eu tenho 8 competidores. Beleza? Quantos trios são candidatos ao pódio? Ou seja, de quantas maneiras eu consigo agrupar esses caras aí de 3 em 3? Eu não estou me preocupando com a ordem, quem vai ser o primeiro, segundo ou terceiro que vai estar no pódio. Beleza? Eu só quero saber quais são as possíveis configurações, no sentido de quais são as pessoas que podem estar juntas no pódio. Ok? Beleza? Então, ó, agora a configuração aqui é um conjunto de 3 pessoas, escolhidas entre 8. Então, observem, está envolvendo uma escolha. Eu tenho um número maior de pessoas, eu quero selecionar um número menor de pessoas, mas a ordem que eu seleciono essas pessoas não significa. Beleza? Então, isso é diferente do que a gente acabou de ver. Porque o que a gente acabou de ver com o arranjo, se a gente fosse utilizar um arranjo, né? Se a gente fizesse o arranjo de 8, 3 a 3, a gente estaria escolhendo trios, sim, mas a ordem dessas escolhas estaria importando. Certo? 1, 2, 3 é diferente de 3, 2, 1, quando a gente utiliza o arranjo. E para esse meu problema, eu não quero que isso importe. Eu quero que 1, 2, 3 seja a mesma coisa que 3, 2, 1. Então, eu vou ter que eliminar esses casos que estão sendo computados. Ok? Belezinha? Isso, é C8-3, né? Isso aí que eu acabei de falar, né? João, Marcos e Lucas, no arranjo, é diferente de Marcos, Lucas e João. Só que no nosso atual problema, isso é a mesma coisa. Tá bom? Então, ó, dentro de cada conjunto com 3 caras, como é que eu sei quantos posicionamentos eu tenho ali? Dentro de cada conjunto. Imagina que eu escolhi 3 caras. Como é que eu posso arrumar esses 3 caras dentro do conjunto para fazer a ordem importar? É a dança das cadeiras, certo? É a permutação desses caras. É o 3 fatorial. Então, dentro de cada conjunto, a gente faz a ordem importar permutando esses caras. Só que agora eu quero que isso não importe. Então, eu vou ter que limar esses casos onde isso acontece. Quantos são os casos onde a ordem importa? Justamente nesse número de casos aqui. Perfeito, Ju. Então, a gente tem o arranjo, que é onde a ordem importa, mas eu preciso tirar esses casos aí de onde a ordem importa, porque agora, para mim, a ordem não faz diferença. Então, eu preciso eliminar esses 3 fatorial casos aí que estão aparecendo. Beleza? Então, a combinação, senhores, nada mais é do que o arranjo dividido pela possibilidade ali de permutar os elementos. Isso, estou fazendo para 3 pessoas porque a minha escolha é de 3 pessoas. Beleza? Porque a minha escolha é de 3 pessoas. Isso, são 8 pessoas na minha amostragem, mas eu estou querendo escolher 3. Aí eu quero que nessa minha escolha, a ordem dessas pessoas não importa. Então, eu uso o que eu já sabia, que era o arranjo, só que esse arranjo, ele considerava todas essas possíveis aqui configurações, ó. Só que isso tudo, para mim, é uma coisa só. Então, eu vou e limo essas 3 fatorial.
Mas é exatamente isso que a gente está computando. Só que o arranjo, ele consideraria João... Já esqueci o nome das pessoas. João, Marcos e Lu... Tem um C aqui. De onde veio esse C, gente? Era para ser um L, né? Era para ser João, Marcos e Lucas. JML. Ele considera isso daqui como trios diferentes. Belezinha? Quantos trios ele está considerando a mais aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está considerando 6 trios quando ele tinha que considerar somente 1. Beleza? Então, por isso que eu divido isso por 3 fatorial, que é 6. A quantidade de trios a mais que ele vai considerar, se não fossem duplas, Ju. Beleza? Você tem que pensar na possibilidade de trocas entre as duplas. Quantas duplas ele vai considerar? O arranjo ele vai considerar João e Marcos, Marcos e João como coisas diferentes. Então, ao invés de considerar 2, ele tem que considerar 1. Então, por isso que eu tenho que dividir por 2 fatorial. Beleza? ABC, ABD. Calma aí, eu tô olhando o que você está escrevendo. AB, vamos, quer fazer? Na mesa? Vamos lá. 8. Poxa, 8. Vamos colocar. A, B, C, D, E, F, G. Quantos a gente tem? Já foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H. Então, a gente tem essas pessoas, né? Então, a gente pode ter A, B, C. Só que aí, quando eu tô... eu sei, mas é porque eu não ia fazer todos os casos. Quando a gente tem A, B, C, o arranjo ele vai considerar B, A, C, C, A, B. Ele vai considerar todas as 6 possíveis permutações que a gente vai ter. Beleza? Só que, como eu estou considerando somente os trios, essas 6, elas... Aqui não tem 6, tá? Eu sei. Aqui só tem 3. Elas têm que virar uma. Então, a cada 6 que envolvem os mesmos 3 caras, a gente tem que considerar somente uma. Então, imagina, eu tenho os 6 aqui que envolvem o ABC. Aí eu tenho os 6 aqui que envolvem o BCD. Aí eu tenho aqui os 6 que envolvem o, sei lá, o DF. Aí, por isso que eu estou dividindo por 3 fatorial. Porque dentro de cada um aqui, eu só tenho que considerar um. Quantas eu tenho aqui dentro de cada? 3 fatorial. Porque 3 fatorial é o tamanho dos conjuntos que 3 é o tamanho dos conjuntos que eu estou considerando. Então, quantas repetições, digamos, eu tenho aqui dentro de cada oval dessa? Eu tenho 3 fatorial. Então, por isso é que eu divido por 3 fatorial. Beleza? ABC, BCD, DEF, FGH, ACD, ADE, AF. Isso. Eu acho que é isso, Ju. Sempre considerando 3 letras distintas em cada trio. Beleza? Bom dia. Bom dia. Ok? Então, por isso é que a gente divide por permutação de 3, que é o tamanho do conjuntinho ali, que são as ordens que a gente tem considerando 3 elementos, tá? Então, para esse caso em particular, a gente tem 8, arranjo de 8, 3 a 3, sobre 3 fatorial.
Só que arranjo de 8, 3 a 3 já tinha aquela formulinha lá, né? Arranjo de 8, 3 a 3 é 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. E daí vem a fórmula o quê? Da nossa querida e amada combinação. N fatorial sobre N menos K fatorial, K fatorial. Isso aqui, ó, essa primeira parte aqui, até esse primeiro fatorial, é o arranjo. E aqui é o K fatorial, que são as ordens que eu considerei distintas dentro de cada uma dos conjuntinhos que eu estou escolhendo. É isso aí, Ju? Você calculou? Que tristeza. Pois é, por isso que eu falei que não ia funcionar muito bem. Belezinha? Então, combinação de NKK vem daí. E a gente vê que tudo vem de onde, gente? Tudo vem de princípio multiplicativo. Olha que coisa bonita. Não é bonito? É muito bonito. Bom, só para finalizar, eu sei que a gente já estourou o nosso tempo, mas só para finalizar, queria fazer esse exemplo aí com vocês. Quantas diagonais um polígono regular de N lados possui? Certamente alguma vez na vida de vocês, talvez no 8º ano, alguma coisa assim, vocês tenham visto isso. E depois, obviamente, no ensino médio também. Quantas diagonais um polígono regular de N lados possui? A gente nada mais quer contar aí essas diagonais, tá? Então, a gente tem N lados. Então, a gente poderia inicialmente, né, pensar o que são diagonais. Diagonal é um segmento de reta, né, entre dois vértices aí, digamos, do nosso polígono, né? Não são dois vértices quaisquer, né? Eles não podem ser consecutivos no polígono, concordam? Beleza? Porque aí eles já são lados do polígono, né? As diagonais não são lados. A diagonal é entre vértices que não são consecutivos. Então, inicialmente, a gente poderia pensar em considerar todos os vértices 2 a 2 desse polígono. E aí, o que vai acontecer? Eu estou considerando, por exemplo, o vértice X e o vértice Y. Por exemplo. Aí eu estou considerando esse vértice aqui. Eles não são consecutivos. Eu sei que eu posso ter essa diagonal aqui. Importa se eu considero XY ou YX? Não é a porcaria da mesma diagonal? Não importa, né, gente? XY é a mesma diagonal que YX. Belezinha? Depois eu queria dar esse outro argumento aí, não sei se já não está dando tempo. Então, vamos lá. Não é a mesma coisa? Então, a ordem não importa, certo? Então, se eu estou querendo ver aqui 2 a 2 os vértices, fazer uma escolha para saber se vai ser diagonal ou não, eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho 6 vértices e eu quero saber quantos duplas eu posso formar com esses 6 vértices. Eventualmente, algumas dessas duplas não vão ser diagonais, elas já são lados, certo? Mas esse é um raciocínio possível. Eu posso ver todas as duplas que eu consigo formar com os vértices e depois descartar os que já são lados. Belezinha? Então, como é que eu determino quantas duplas eu posso formar aqui com os vértices? Através de uma combinação. Eu tenho N vértices, eu quero juntá-los 2 a 2, eu quero fazer uma dupla com eles. E por que é combinação? Justamente por causa disso aqui, ó. A ordem não importa. Não importa se eu estou considerando XY ou YX. Beleza? Então, essa é a ideia que eu queria utilizar com vocês. Aqui, a gente teria, né, combinação dos N vértices 2 a 2. Isso me daria todos os pares de vértices desse polígono. Só que eu sei que alguns deles já são lados e não geram diagonais, certo?
Então, as diagonais são sempre entre vértices não consecutivos do polígono. E quantos são os pares que são consecutivos? A gente tem N pares consecutivos. Ok? Esses aí eu quero excluir. Ok? Então, eu vou tirar do total de pares que eu posso ter, eu vou tirar aqueles que são consecutivos. Os que são consecutivos me dão os lados do polígono e não as diagonais. Aquele mesmo raciocínio que a gente usou num outro problema. Tá bom? Então, o número de diagonais vai ser CN2 menos esse número de pares aí consecutivos que a gente tem. Mas olha, CN2, combinação de N2 a 2 é o quê? N vezes N menos 1 sobre 2. Fazendo aqui o MMC, a gente tem N vezes N menos 1 menos 2N sobre 2. E, consequentemente, N que multiplica N menos 3 sobre 2. Belezinha? Então, uma forma de enxergar esse número de diagonais. Entenderam o argumento? Ó, calculei quantos são todos os possíveis pares de vértices aqui do meu polígono com N. CN2. Certo? Mas isso não me dá o número de diagonais. Por quê? Porque eu estou considerando os pares que são consecutivos. Ó. Aqui eu tenho um par consecutivo, aqui eu tenho outro par consecutivo, outro par consecutivo, outro par consecutivo e outro par consecutivo. Ou seja, 6 pares consecutivos. Então, do total aqui de pares possíveis, eu subtraio os pares que são consecutivos, porque eles não me dão diagonais. Então, combinação de N 2 a 2 menos os N pares consecutivos. E dá justamente a fórmula que vocês já viram. Tem outra forma de pensar isso? Tem sim. Vamos lá. Eu pego esse cara aqui. Quem é que pode ser... a quem ele pode se ligar numa diagonal? Ou melhor falando, a quem ele não pode se ligar numa diagonal? Ele não pode se ligar a ele mesmo e a esses dois vizinhos aqui dele, certo? No polígono. Então, ele pode se ligar a todo mundo menos 3 vértices. Ele e os dois vizinhos. Bom, isso vale para cada um dos vértices, né? Então, eu fixei esse, ele pode se ligar a N menos 3 outros. Eu fixei esse, ele pode se ligar a N menos 3 outros. Eu fixei esse, ele pode se ligar a N menos 3 outros. Princípio multiplicativo, a gente tem, para cada um dos N vértices, N menos 3 outros vértices aos quais ele pode se ligar. N vezes N menos 3. Mas aí vem o que a Ju falou. Quando eu ligo esse cara aqui nesse cara aqui, é a mesma coisa que eu ligar esse cara aqui nesse cara aqui. E quando eu pego simplesmente e multiplico N vezes N menos 3, eu estou contando essa diagonal aqui 2 vezes. Por isso, a gente divide por 2. Belezinha? O X, ele não pode se ligar a esse cara e a esse cara. Então, cada vértice aqui pode se ligar ao total de vértices menos 3. Então, se eu faço N vezes N menos 3, eu estou computando essa diagonal, essa diagonal, essa diagonal. Aí eu vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui. Computo essa, essa e essa. Quando eu vier para esse, ó, eu estou computando novamente essa diagonal aqui para o X. Então, por isso é que eu tenho que dividir por 2. As diagonais estão sendo computadas 2 vezes, quando eu faço N vezes N menos 3. Também é princípio multiplicativo. Meus amores, desculpem por passar da hora. Preciso fazer a chamada de vocês. Tentar aqui rapidinho. O Cigão antes estava com um problema, não estava conseguindo. Deixa eu parar a gravação, parar a apresentação. Parar a apresentação, parar a gravação.